noite a todos, todas. Sejam bem-vindos à Tapera. Para quem ainda não conhece, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Funcionamos como uma livraria, uma biblioteca e um espaço cultural. Então, a gente tem um catálogo para venda, tem um acervo de livro para empréstimos. O empréstimo é gratuito, basta fazer um cadastro simples. E nós temos uma programação diversa aí de eventos, lançamento de livros, debates, exibição de filmes. Temos uma programação de curso também. Então, quem tiver interesse em acompanhar, pode acessar nossa página, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para acompanhar nossa programação e saber também as formas de contribuir. Quero parabenizar o Richard pelo lançamento, agradecer a presença da Rosane e agora com vocês. Bem, boa noite a todas e todos. Eu acho que é sempre bom. Eu costumo dizer que eu adoro lançamento de livros. Não sei porquê. Lançamento de livro, festa de casamento, eu estou dentro. Mas esse eu acho que ele tem uma. Isso é um pouco alto. Uma especialidade, eu acho que por uma série de fatores. Pelo próprio tema do livro, né, que é um tema atualíssimo. Eu venho insistindo que o livro do Richard nos coloca no coração dos grandes problemas contemporâneos, sem dizer, né? É um livro que não é pretensioso nesse sentido, mas ele toca em nervos muito sensíveis, não só da sociedade brasileira, mas o que vem definindo e dinamizando a política global. Quando ele traz uma provocação, né? Primeiro, ele é muito corajoso, porque é alguém que é pesquisador de TV e que continua pesquisando a TV e não migrou, não abandonou a TV, né? Eu também sou uma pesquisadora de televisão, sou apaixonada por televisão, e aí eu venho dizendo, primeiro que a TV ela continua sendo muito importante, até porque lives, transmissão ao vivo, tudo isso a gente pode rigorosamente chamar de televisão, né? Ela se transmuta, mas isso é o suporte, é o dispositivo televisivo que nos assegura, né, esse tipo de assistência. E aí eu acho que a coragem do Richard aumenta, sim, porque ele vai tocar num tema que também é outro tema muito sensível, que é como nós, né, os outros, os terrivelmente outros do mundo, particularmente a população negra, é visibilizada, ou melhor, invisibilizada. E a situação ela fica um pouco mais dramática porque ele adota como análise a TV pública, né? A quem a gente sempre acha que tem um princípio plural, democratizante, o que é verdade, né? Se a gente tem algum projeto de inclusão, de democracia, de pluralidade no conteúdo, a gente vê esse foco irradiado da TV pública. Mas qual é o problema que o Richard ele consegue avistar com a pesquisa dele? Quando ele dá mais uma volta no parafuso, ele consegue perceber que mesmo nessa esfera, nessa dimensão da TV pública, mesmo um programa voltado para a África, os parâmetros, a gramática de produção ainda é uma gramática branca, ocidental, um imaginário que acaba, de certa forma, espelhando nossas formas colonizadas de ver o mundo, né? Então, eu acho que, como ele é a estrela, o astro da noite, eu já passaria o microfone para ele sem antes fazer uma provocação, porque a coisa só fica mais emocionante se a gente provocar, né? E eu acho que a minha provocação um pouco, a resenha que saiu hoje na Carta Capital que eu escrevi, que eu falo de guerras culturais, que não é necessariamente um termo que está no seu livro, mas que de certa forma você trabalha, falando dos sujeitos desidentificados. Então eu acho, a minha pergunta seria como é que você, pergunta, provocação, diálogo, enfim, como é que você vê hoje, Richard, num momento muito difícil, né, da nossa política nacional, a posição desses sujeitos desidentificados e que esperança a gente pode alimentar dos sistemas midiáticos, particularmente da televisão, num cenário que eu posso dizer assim, eu acho que nós temos provas e convicções
que não é nada promissor para ser diplomática e elegante, para não falar outra coisa. Obrigado pela provocação, uma boa provocação. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui na Tapera, uma referência para literatura crítica, para resistência literária, e resistência no sentido de termos livros, termos acesso aos livros, né? Eu digo aos meus alunos que o PDF, o livro virtual, tudo isso é muito bom, mas a minha percepção de estar próximo ao autor, o meu relacionamento com o escritor é quando eu pego o livro dele. O livro é o filho, né? Aquele parto que foi programado, gestado, e a gente tem acesso a esse livro. Então, eu sou extremamente agradecido de termos ainda no país espaços como a Tapera, que, para além do meu livro, para além da minha publicação, acreditam, assim como eu, no livro impresso, né? Eu já tive casos de chegar no autor, no Zé Ventura, a falar com ele e tal. Depois eu me toquei que nós não fomos apresentados. Mas eu já tinha sido apresentado a ele há muito tempo, né? Então, essa é a relação do livro, e eu sou então feliz de estar aqui com minha obra, saber que aqui é um primeiro passo e depois a audiência que está ali nos assistindo na televisão ali, ó, nesse novo modelo de televisão, vai ter oportunidade de ter um pedacinho de mim também, né? Ainda antes de entrar na sua provocação, essa obra, eu já partilhando parte dela, esse livro que a gente tem aqui, ele deve muito a uma coisa que você coloca no prefácio, e também sou muito agradecido, né, a seu prefácio, seu empenho na divulgação do livro, na realização dessa obra, que é importante a gente, enquanto autor, vermos o que o outro está achando do nosso filho, né? Você pode ser chamado no colégio para falar: seu filho não está se comportando bem, seu filho não faz trabalho de casa e o seu filho falsifica a sua assinatura. Aí você olha com aquela cara assim e fala: que moleque. Então você pode ser chamado no colégio para dizer: seu filho está indo muito bem, seu filho está adaptado, o seu filho ultrapassa todos os bullying que as crianças negras sofrem e ele está indo bem. Então, essa crítica ao livro é essa chamada ao colégio que a gente fica ali esperando para ver qual vai ser a reação do outro, né? E eu sou agradecido por isso. Mas estava dizendo que no prefácio você fala das bordas, né? E que eu faço a escrita pelas bordas, a visão das bordas. E é uma grande percepção sua nesse sentido e que me faz ainda acreditar na plataforma televisão, né? Eu sou formado, basicamente, sou daquela geração, talvez uma primeira ou segunda geração, sou de 73, acredito que é uma primeira geração da babá eletrônica, né? Eu sou de um bairro, eu falo um pouquinho disso nesse livro e vou aprimorar mais na tese. Sou de um bairro que é o Rio Comprido, no Rio de Janeiro, um bairro muitas vezes confundido com Estácio, bairro da Zona Norte, carioca, ele está ali entre o maciço do Estácio, da Tijuca e tal, e que o Rio Comprido, em determinado momento dos anos 80 e virada para os anos 90, ele era o bairro central das guerras, do tráfico, do crime. O Estácio, a comunidade de São Carlos, abrigava ali a base de uma das principais organizações marginalizadas do Rio de Janeiro, né? Por isso meu interesse no livro que a gente estava falando. Eu vivi isso, perdi isso, sobrevivi a isso. Tive desde meus familiares, meu pai, meu tio, envolvido com crime, e amigos também. Eu digo que do time de futebol que nós tínhamos, sobraram dois, eu
e o Jonathan, que no auge do Romário do Flamengo era reserva do Romário. Eu falei, opa! Mas digo isso porque toda essa sobrevivência, toda essa a minha ressignificação passa pela televisão. Passa por assistir a televisão, passa por ter aquela tela me tirando ali de algum modo, que não tirou completamente, mas me tirando das possibilidades negativas, no caso, que a rua me apresentava, porque a rua também me apresentou o hip hop, o movimento hip hop, e para mim isso foi assim um máximo que a rua me apresentou e ajudou na minha identidade. Então, a televisão me acompanha desde esses meus primeiros momentos, e pensar a televisão parte do pensar o que eu sou, pensar a minha identidade, pensar a minha relação com o mundo. Eu ampliaria isso aí para o audiovisual de maneira geral, para o cinema. E aí esse livro surge pensando muito antes ainda da academia, fruto do meu trabalho de dissertação, mas muito antes de entrar na academia, eu sempre pensei o porquê da nossa invisibilidade, o porquê de não estarmos ali, e não estarmos não necessariamente negros, eu costumo dizer negros, indígenas, orientais, os não brancos, os não hegemônicos, não estarmos representados como é a sociedade brasileira, a população brasileira, sua pluralidade e tudo mais. Levei isso para a academia e nesse primeiro trabalho, que eu digo que é um fio apresentável, surgiu o Branquitude e Televisão. O Branquitude e Televisão ele surge também por conta de minha experiência na televisão, enquanto profissional da televisão. Eu falei lá do hip hop e tal, no hip hop carioca, eu, como um dos pioneiros, me descobri ali fazendo divulgação, divulgando, levando material nosso, fita cassete à época, para o Jornal Globo, para esse aqui, pedindo espaço. E com o surgimento de emissoras como MTV e outras emissoras que davam espaço, em determinado momento eu estava lá como comentarista, crítico, apresentador, ou, enfim, alguém criativo e com oportunidade construída para destrinchar essa criatividade. Não foram oportunidades em perspectiva de meritocracia, mas foram portas arrombadas coletivamente, enquanto representante de determinados grupos aos quais eu estava e estou inserido. E ainda assim, depois eu vou me descobrir enquanto único representante desses grupos na televisão. Muitos se acomodam nessa perspectiva. Eu cheguei, tá bom, me tornei uma referência do hip hop, tá bom, me tornei uma referência da televisão, com passagem em TV Cultura, Globo, no Fantástico. Eu costumo dizer que sou o segundo apresentador negro do Fantástico, repórter ali, regular, depois da Glória Maria. Então estava bom, mas não está bom. Quando a gente pensa a coletividade, quando a gente pensa nossa comunidade, quando a gente pensa nos filhos e sobrinhos e nos filhos, nas próximas gerações, isso não está bom. Porque você é a essência da essência. E na essência da essência, você vira quase a excrescência a ser jogado fora depois de ser utilizado. Agora não tem mais uso, pode jogar fora. E isso eu sempre fui trabalhando criticamente. E isso me fez acreditar que a televisão pública, os moldes das televisões públicas, principalmente as europeias, elas poderiam ser uma resposta a essa invisibilidade, a essa negação do sujeito, algo que eu me referencio muito no Frantz Fanon. O Fanon vai dizer que você tem toda uma negação de uma maioria para a dominação continuada daquela minoria. Daí vem a ideia de maioria minorizada, por exemplo. E vou entender então como é que funciona esse aparelho de televisão. Então vou vivenciar isso dentro da emissora pública, vou participar disso na perspectiva da emissora pública
E trabalhando como repórter especial, apresentador, produtor, olhando, percebendo, né, mais do que apenas acriticamente visualizando, percebendo, sentindo. Lembrando muito da perspectiva da percepção da Lúcia Santaella, né, com todos os signos, todas as conformações que possibilitam a percepção. Ao fim do meu contrato, falei para mim, eu acho que 20 anos depois daquele jovem, começou lá como representante do hip hop, fazendo um programa de rádio, televisão, para mim tá bom. Eu já tinha vislumbrado uma entrada na academia e foi assim que eu fiz, mas trazendo todo esse acúmulo, né? Na academia eu vou ter contato com a teoria crítica, né? Enfim, todos esses Walter Benjamin e outros, e que em determinado momento vários professores, vários colegas da comunicação vão dizer que eles são ultrapassados, que a gente não pode trazer mais uma análise com esse peso, com essa, talvez, palavras minhas, negatividade, que o mundo mudou, as coisas mudaram. A televisão não é mais como eles diziam que era, que é isso. Inclusive a televisão hoje é dominada por judeus, né? Você não tem mais aquela perspectiva do nazismo. E aí, invariavelmente, eu era sempre o único aluno negro, estudante negro, no mestrado ou no doutorado. Foi engraçado. Mudou para quem? Como é que é isso, esse mudar? Né? Deixou de ser pesado para quem? Porque para os iguais a mim não. E aí, com todo aquele falso distanciamento que diz Durkheim, que a gente tem que ter do objeto de estudo, né? Eu provoco, eu falo, esse falso distanciamento, eu fui analisar o objeto. Tão falso igual eles sempre tiveram na construção deles, na nossa negação. Aí eu fui analisar o objeto, e para analisar o objeto a gente estava nesse momento, né, de acirramento democrático que passou o país num passado bem recente, e a América Latina também. Eu começo então a analisar a abordagem de Hugo Chávez na Venezuela. Ele é o primeiro a pensar, primeiro nesse nosso momento, porque a Revolução Cubana, o Che Guevara vai criar a Rádio TV Cubana, Instituto de Cinema Cubano, pensando contra a hegemonia, pensando pluralidade. Mas no século XXI, após o golpe de 2002 na Venezuela, é que o Hugo Chávez se dá conta da comunicação e que precisava construir equipamentos contra-hegemônicos de comunicação, porque você pega o exemplo da Venezuela, ela é dominada. E ele vai criar, entre outras, a Telesur, né, esse pool de países que criam essa TV pluriestatal, né, plurinacional. É a palavra correta, plurinacional, pensando justamente em agências de notícia, no outro que a gente chama do outro mundo possível, outro mundo comunicacional possível, né? Ele cria com sucesso a Telesur. Então, nesse momento, o Brasil não entra nesse pool. O Brasil vai criar a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e pensando em todas as entrevistas, em toda a perspectiva da EBC, pensando a televisão brasileira numa referência a uma BBC, uma referência das principais televisões públicas no mundo. Ok. Então vamos analisar como é que é essa referência, o que é essa estrutura, aí pegando a TV Brasil, da TV Brasil, como é que a gente apresenta isso? A primeira coisa que me toca é que a gente não tem, no nosso processo histórico educacional, formação para a TV pública,
formação para a comunicação como emancipação, formação de profissionais pensando a comunicação para a emancipação. O Brasil tem um histórico universitário, de modo geral, e na comunicação, pensando o privado, pensando a produção, pensando e sendo muitas das vezes financiado pelos patrões, né? Justificando os cursos de acordo com a oferta de vagas nas empresas privadas. Né? Tem todo o processo histórico que Getúlio Vargas, pressionado por esses czares, assim como Perón na Argentina, vai dar prioridade à comunicação não pública, e a comunicação pública vira muito aquela coisa da comunicação estatal. Né? Então você não tem profissionais formados. Se você não tem profissionais formados pensando essa perspectiva, como é que você monta uma emissora com essa perspectiva, e que é muito válido, né? É muito válido. Aonde que você vai buscar esses profissionais? Você vai buscar esses profissionais tarimbados no sistema privado, no Globo, no SBT, na Record, ok. Mas será que eles vão então se despir dos seus signos, do seu processo? Ok, eles têm uma perspectiva também emancipacionista, mas como é que eles vão trabalhar? Aí você tem o imaginário, você tem o inconsciente, aí eu vou pegar, a partir do programa Nova África, que foi alardeado como programa ímpar na televisão brasileira, um programa que produzido, inclusive na perspectiva da segunda temporada, produzido por africanos, africanos no continente africano, do público brasileiro e lusófono. Foi interessante. Vamos entender como é isso. Quando surge o programa, tinha a Dinadão, uma apresentadora repórter, ladeada de dois outros brasileiros, a Dinadão guineense, ladeada de dois brasileiros brancos, com todos os signos da televisão privada, todos os signos que formam um profissional de televisão no Brasil. Né? Porque quando eu falo isso, parece que eu estou, de alguma forma, enfim, fazendo uma crítica negativa. Não ao profissional, mas à formação do profissional. Então, eles aparecem com todos os signos que formam o profissional da televisão de comunicação no Brasil. Então, não é um trabalho feito de africanos para lusófonos e tal. Já tem aí uma discursiva, né, contrária. Qual a necessidade desses dois ladeando a apresentadora africana? Trazer a estética que o brasileiro está acostumado. Se o brasileiro não está acostumado nem com a estética negro-brasileira na televisão, como é que você já dá um pulo e coloca a estética negro-africana? Mas aí você tem que equilibrar esteticamente isso. Quais as abordagens? Quem vai gravar onde? Quem vai entrar na África profunda? Quem vai trabalhar na África Atlântica? Como é que vai ser dividido isso? Então eu vou fazendo uma análise dos programas, das produções, das vestimentas, né? Então, enquanto a apresentadora Dinadão, a guineense, muda a sua vestimenta em cada tema do programa, então vamos falar sobre hip hop em determinado país, na Nigéria, o panorama do hip hop em África, vários países. Aí ela aparece com cabelo black e com uma estética, roupa a hip hop, né? Modelo estilo afro-americano. Mas quando vai falar de comunidades tradicionais, ela vai para o Matabanca, que é uma comunidade no interior da Guiné-Bissau, aí ela está trajada com as roupas tradicionais ali daquela comunidade. Tá, então se ela está assim, os dois outros apresentadores também estão? Não. Os outros dois apresentadores brancos brasileiros seguem aquele padrão da televisão brasileira. Aparecer o menos possível, né? As roupas mais neutras possíveis, a vestimenta neutra possível, e dar espaço, dar a voz, a imagem
para o entrevistado, para o tema e tal. Falei, opa, então estão reforçando o exótico do negro, o exótico do africano. E delimitando onde ele habita, qual o lugar dele. E delimitando onde ele habita, qual o lugar dele, exatamente. Aí eu vou desconstruindo e mostrando que, apesar de uma televisão pensada para a emancipação, pensada para uma maioria minorizada, pensada numa proposta que eu coloco como contra-hegemônica, ela continua desidentificando o sujeito. Somos ainda sujeitos desidentificados. Somos tão desidentificados, somos tão desprovidos de identidade, de pertencimento e tal, que a gente precisa se travestir, segundo a ótica dos produtores, segundo a ótica daqueles que comandam, se travestir com aquela cultura, com o social, com os signos de onde estivermos. Se no Ocidente, Ocidente, se no não Ocidente, no Oriente, Oriente. Enquanto branco, enquanto o não negro, enquanto o não indígena, não há necessidade disso. Né? Aí eu vou analisar o corpo diretivo, o conselho dessa emissora e tal. A gente não formava nem 1% das representações no espaço diretivo, no espaço de decisão. E aí então vai me justificar esse processo. Mas, diante de todas as questões colocadas, a gente está diante de uma plataforma que está morrendo, de uma plataforma que não dialoga mais? Acho que não. Acho que a gente está passando por um momento de ressignificação disso que a gente chama de televisão e que outros já chamaram, o Lipovetsky, Serroy, por exemplo, de multitelas. Né? Você hoje vê a televisão, faz televisão, ainda que não necessariamente para aquela caixa fixa que fica no lugar especial da sua sala de estar. Você faz televisão com o celular, você faz televisão para ser compartilhada no WhatsApp, você faz televisão para o Facebook, você faz televisão para as redes sociais. E tem muita gente que diz assim, eu odeio televisão, eu brinco, mas que tipo de televisão que você odeia? Porque você assiste no celular, né? Exatamente, exatamente. É isso, porque quando você pega todo o modelo lá reduzido de pouquíssimos minutos, alguns segundos, o enquadramento, a estética, a forma de falar é televisiva. A televisão determina a forma, então a televisão está aí, ela está se reconfigurando, né? Os gadgets, os aparelhos hoje utilizados para Smart TV, para você reproduzir os seus conteúdos todos na televisão, e que estão extremamente vendidos, cada dia sai mais televisão acessada, é porque a televisão está viva, é porque a gente tem uma televisão pulsante. Porém, precisamos pensar a nossa inserção nesse novo espaço, nessa nova forma de fazer televisão. Ainda somos poucos criando, ainda somos poucos produzindo, inclusive eu me sinto assim, em dívida nessa perspectiva. Ainda somos poucos atuando para a ressignificação e inclusão dos não incluídos, dos desidentificados, dessa maioria minorizada, né? E a gente não pode, o que eu aponto nesse meu trabalho e avanço no próximo livro a ser publicado, originado a minha tese, é que a gente não pode deixar a televisão no formato, e a televisão, nos várias plataformas, no formato onde tem o produtor e o receptor. Hoje a gente é produtor, receptor, hoje se fecha esse elo, né, da comunicação. E isso é o que a gente precisa repensar, é isso que a gente precisa atuar, inclusive, também politicamente, para que não sejamos engolidos por aqueles que, talvez por ter acessos
maiores, por ter acesso a essa perspectiva crítica e análises estratégicas associadas à comunicação, e acreditarem nisso, porque nós somos muito refratários também ao novo, né? Eu costumo dizer que o pensador crítico, o pensador mundo das maiorias minorizadas, esse sujeito desidentificado, ele é refratário ao novo. Por que ele é refratário ao novo? Porque demorou tanto para ele entender o processo que levou à exclusão, que quando ele compreende a exclusão e se faz incluído, ele espera, inclusive, que aquilo se estabilize ali. Mas a partir do momento que a hegemonia percebe que ela foi compreendida e se faz incluir esses minorizados, ela vai ressignificando, ela vai criando outros instrumentos de exclusão e manutenção do poder, voltando a Fanon. Tem um trabalho muito bom que eu gosto do Fanon, que é a Sociologia de uma Revolução. Ele teve uma única publicação no Brasil, uma publicação clandestina, mas eu consegui esse livro lá em Buenos Aires, em espanhol, publicado pelo Fujima, mas uma editora pequena também, que trabalha com livros críticos. Sociologia de uma Revolução, o Fanon vai dizer que a revolução só se concretiza quando aqueles que querem mudar, quando a maioria minorizada de minhas palavras, compreendem um processo estratégico de comunicação. Quando eles dominam os aparelhos de comunicação e começam a emitir signos, informações que dialogam com aqueles outros que só recepcionam, ele começa a interceder no processo histórico-político. Né? Isso que a gente precisa, então, penso eu, nos livrar de nossas amarras, nos livrarmos de nossas certezas e ouvir e perceber e testar e se permitir, né? Porque talvez assim a gente consiga entrar nessa onda, nessa maré das transformações aceleradas que o mundo digital, que o processo digital coloca, que o Eric Hobsbawm vai dizer que é inerente ao processo do capitalismo, né, nesse momento pós-industrial, e que a gente precisa saber navegar nele e lidar com ele. Não sei se respondi a sua provocação. Eu gosto muito de provocar. Eu falei que ia fazer só uma, mas se eu abrir duas arestas, posso? Eu acho que essa coisa que você vai dizendo dos sujeitos desidentificados, dos desafios da gente, porque são refratários às mudanças, mas atribui a várias pessoas, né? Ao Chaplin, aquela frase que diz: é preciso mudar para as coisas permanecerem as mesmas, né? E eu fiquei pensando, a gente está, eu acho que a tragédia das nossas eleições de 2018, eu acho que elas são muito instrutivas, e uma das coisas que parte da sociedade brasileira, minoritária, assim, essa passagem, ficou muito perplexa, é porque uma agenda de costume se impôs nas eleições de 2018, porque, veja, parte da população, se nem exagero, está passando fome. São milhões de pessoas desempregadas, com limitação alimentícia, e o que ganha pauta é kit gay, que não existiu, né? São gays e lésbicas degeneradas, e de repente a gente começou a perguntar, mas por que isso teve tanto eco para as pessoas? E a gente não conseguiu, né? Essa minoria que acha que entende tudo, aí eu sempre falo que a gente tem que chamar o filósofo com badioso, sabe de nada, inocente. Eu acho que nunca o compadre Osso ele teve tanto sentido, né? Depois do 28 de outubro, sabe de nada, inocente serve, inclusive para mim, né? Mas aonde que eu estou querendo chegar aqui é essa incapacidade da gente de por que as coisas chegaram nesse ponto. E aí eu diria, a televisão foi importante porque a gente tem uma TV que não é nada laica, que vem já há um tempo dizendo que no Brasil se tem uma esquerda degenerada
que se deve combater essa vida degenerada, que se deve combater o avanço dos degenerados que põem em xeque a tradicional família brasileira, né, com todas as aspas, né, até hoje não sei o que isso significa, né, a não ser as famílias indígenas, né, porque elas são, né, se há uma tradicional, são eles, né. Mas, enfim, aonde que eu estou querendo chegar? Veja, novamente a televisão mostrou sua potência. Né? Uma TV chamada, né? A gente está fazendo uma transmissão ao vivo, não sei se, né? Mas enfim, mas chamada Igreja Universal, que pontuou o debate, e foi um debate muito subterrâneo. E quando esse debate chega na superfície, nós ficamos com cara de paisagem sem entender por que as pessoas aderiram a isso. E novamente a gente pode responder, como respondeu lá o estrategista do Clinton, é a televisão, estúpido. Né? Então eu acho um pouco o que você está dizendo do novo e da mudança, mas eu acho que a gente não muda se que é isso, a gente não muda sem prestar contas com o nosso passado. E a televisão, ela engessou um imaginário sobre o Brasil, ela é muito responsável, inclusive não só ela, como a Globo, que agora está tentando se adaptar ao futuro, que a gente vai ver sendo muito simpático. Mas veja, o que a gente tem hoje em termos de política, de costume de imaginário, foi criado e foi muito consolidado pela televisão. Né? Então eu acho, como é que você vê essa coisa entre o que permanece, né? Essa coisa aí que permanece enrijecida, caquete, e que novo que a gente pode ter de um país que mostrou uma face mais do que conservadora. Acho que conservadora também é uma palavra muito polida. É uma face reacionária, racista, sexista, classista, homofóbica. Acho que como é que a gente pode fazer essa disputa discursiva, considerando que a televisão ela ainda é muito potente para esse embate, né? Perfeito. Concordo plenamente com as colocações e penso que quando a gente fala, até o público está assistindo, nos debates e no agendamento, isso vem bem antes, né, de 2018, é o plano de poder dos neopentecostais, representado pela Igreja Universal do Reino de Deus, é o plano de poder não só no Brasil, mas pode dizer que nas Américas, né, tem toda essa estrutura. Não sei dizer como a gente vai fazer o novo, né, mas penso que a gente utilizar a inovação tecnológica de forma a espraiar as nossas agendas, as nossas perspectivas, não necessariamente políticas, mas, enfim, tudo perpassa política, né? Mas identitárias, culturais, acadêmicas, a gente vai estar construindo novas expertises para essa antiga plataforma que é a televisão. Porque, por outro lado, a televisão, os produtores de televisão, aqueles que pensam a televisão hegemônica, eles estão totalmente antenados com essa maioria minorizada, esses excluídos, o que eles estão fazendo para eles poderem dar uma nova roupagem na forma de construção discursiva, na forma estética e apresentar a partir da sua perspectiva, entende? Então, quando você vê na televisão, numa Globo, o programa lá que está falando de periferia, que está se travestido de circo eletrônico e tudo mais, o que ela está fazendo ali é levar o que está acontecendo, o que os meninos estão fazendo, as meninas estão fazendo, a partir dos dispositivos móveis e tal, e juntar, como fez um Chacrinha lá atrás também, juntar tudo isso e dar mastigado para essa antiga massa, né, que eu não gosto de chamar massa, que você coloca tudo de uma forma muito homogeneizada, mas você mastiga e entrega aquilo ali. Primeiro, aí a gente volta para a TV pública. A gente teve a oportunidade de fazer isso eu acho que é a importância da crítica do livro,
A gente teve a oportunidade de pensar, a gente teve estrutura para pensar isso e não reproduzir, mas construir a partir de novas perspectivas, novas possibilidades. E não fizemos porque ficamos engessados nessa arcaica estrutura da branquitude, como eu chamo. Porque ainda que críticos, ainda que direita, esquerda, centro, o que for, a gente tem o predomínio da branquitude, do poder hegemônico, né, branco. E aí a gente reproduziu, ou nós vimos reproduzidos, toda essa estrutura conservadora, toda essa estrutura que conservadora é pouco, arcaica, também na televisão pública. Mas aqui seria uma possibilidade de você pegar todos esses instrumentos, todos esses diálogos, todos esses discursos não hegemônicos e empoderar, inclusive fazer com que ela saísse do traço. Porque o que está sendo argumentado agora, o debate que está aí latente, é que não precisa dela porque ela é TV traço. Mas por que ela é TV traço? É culpa do governo Temer? Não, é culpa nossa também. Isso aí é importante a gente fazer, essa autocrítica. É culpa nossa. Porque quando a gente não atrai, quando a gente não dialoga, e quando a gente reproduz, e é por isso que eu vou trabalhar os signos, vou trazer isso aqui, você vai estar fazendo uma concorrência desigual, com partidas desiguais, e você vai esperar o quê? Então hoje a gente chora pelos viúvos e as viúvas da TV pública, a gente tem que chorar, né? A gente tem que chorar a verdade, a gente tem que lutar chorando para que isso não se perca. Está na Constituição, você tem que ter uma estrutura pública de comunicação, espero que não se desrespeite a Constituição, mas quando tivermos a oportunidade de trazer todas essas inovações, de arejar essa plataforma que é a televisão, então a gente poderia até ampliar para o rádio e tudo mais, mas a televisão que faz esse diálogo direto, nós não fizemos. Nós usamos candelabros, usamos uma cortina melhor numa casa cujo pé direito estava desmoronando, né? E aí vai cair na nossa cabeça. É culpa do morador que chegou agora? Não, não é culpa do morador, do proprietário que está tomando agora. É culpa nossa que não soubemos estruturar uma perspectiva, não soubemos estruturar uma estratégia de televisão emancipatória, inclusiva, mas verbalizamos muito sobre isso, vendemos muito esse discurso, mas não entregamos. Isso é um pouco da minha contribuição nessa obra, porque a gente tem que se apontar também. As pessoas têm perguntado em outros momentos, em outros debates, até relacionados, colegas da TV pública, mas você é crítico da televisão? Você acha que não, de maneira alguma. O brasileiro tem essa coisa da cordialidade, né? Que diz o Buarque de Holanda, muitos interpretam como sendo algo bom e tudo mais, mas é extremamente violenta. E essa violência é uma violência invisível. Eu não gosto de você, mas não falo. Vou te podar, te limar, vou te impedir de avançar. E aí você fica. Roberto Medeiros, o pensador do Rio de Janeiro, negro, camarada, chama de avanço paralisante. Então a gente tem avanços paralisantes. Diria que a conquista do sistema público de comunicação, da TV pública, ela se consolida como um avanço paralisante. Você avançou, mas na medida que você não inovou, na medida que você manteve aquela estrutura dada, você paralisou. E ao paralisar, os estrategistas outros que estão vendo esse espaço, que estão enxergando que a gente não desconstruiu o que eles levaram 5 séculos, né, para construir e 50 anos para solidificar, que é a televisão, eles vão lá e vão andar para trás com as nossas possibilidades emancipatórias e vão acirrar o conservadorismo, vão acirrar
as estruturas que nos cercam e que nos impedem de verbalizar, nos impedem de chegar. Ainda assim, a gente tem hoje possibilidades televisivas outras, como os que estão nos assistindo ali, para atingir esse público um pouco maior do que a gente atingia até então. Eu acho que aí você toca num ponto importante, né? Porque eu acho que também não tem dúvidas, é muito difícil a gente manter uma TV pública no contexto que nos espera, né? No nosso contexto próximo. E o Lourenço Wildes, ele diz que uma das funções da TV, não só da TV pública, né? A TV em geral, é educar, entreter e informar. O que a gente viu em relação às nossas TVs comerciais, que elas falharam fragorosamente no seu papel de educar e de informar, né? Quer dizer, eu não diria que falharam porque elas educam, agora educam e informam, mas assim, falharam na nossa perspectiva. Isso, falharam na nossa perspectiva e na perspectiva do que é a educação mesmo, né, de emancipar, né? Que a gente vê exemplos da própria... porque uma das grandes discussões que também elas não são verdadeiras, é que o contraponto invariável para a gente falar de TV de qualidade, que normalmente a gente acha que nós, latino-americanos, brasileiros, que produzimos conteúdo ruim. Se a gente vê as TVs europeias, também tem muita porcaria. Eles têm os nossos reality shows, eles têm... Qual é a diferença em relação deles em relação a gente? Não é que eles não tenham conteúdo ruim, é que eles têm os jogos, os Faustãos, qualquer outro programa da vida, mas ali também você tem um debate que vai alguém do agronegócio, alguém do MTST, né, guardadas as devidas proporções, num jornal que tem a penetração como um jornal nacional. E a gente não vê isso nos nossos jornais, né? O nosso jornal nacional não dá voz. E esse debate é longo, esse debate é exaustivo. Então a questão não é entretenimento ou não entretenimento. Mas quando você está falando da crítica, que eu acho que a gente não soube também fazer da TV pública algo atrativo para a população, é que como é que a gente pode pensar nesse tripé, né? A gente diz muito hoje, a informação de qualidade a gente tem nas redes sociais, que tem muita porcaria também, né? Diga-se de passagem, fake news é o território delas, mas assim, como é que a gente poderia, sob essa perspectiva, eu não sei se é um movimento, você acha que movimentos pró-a TV Brasil, eu digo movimentos mesmo presenciais, materiais de rua, se isso ajudaria nesse momento, porque de fato dizer que ela é traço, ela só tem traço de audiência, é não entender qual e não é um papel simbólico, o papel real de uma TV pública. Ela é traço porque não houve investimento, e aí não só financeiro, do próprio governo em fazer daquela TV um mecanismo importante. Tanto se a gente vê as verbas dispensadas para outras TVs, era muito maior. Significa dizer que nem o governo brasileiro também apostou na TV pública. Então, se o pai do negócio não investe, o que se espera dos outros, né? Então, eu acho um pouco como é que você vê esse cenário, porque eu acho que a disputa é muito desigual, né? Eu acho que é muito difícil em termos de convencimento público, as pessoas realmente não acham esse debate importante, mas acho que como é que a gente pode reposicionar esse debate para além de ser traço ou não, né? Quais as saídas aí desse imbróglio? Primeiro assim, para que não se feche a porta e o último que sai apague a luz, eu penso que todos aqueles que acreditam na comunicação como emancipação, a comunicação pública como voz para aqueles que não têm voz, né? Tem que sair às ruas, tem que ir para a rua, tem que mobilizar, tem que botar a cara, tem que falar em nome daquele objeto e da importância desse objeto. Digo isso porque na Argentina, a gente estava falando ainda há pouco, com a entrada do governo Macri, a primeira coisa que ele fez foi colocar uma lei, mandar um projeto de lei cancelando a criação da TV pública argentina, a lei de meios e retomando toda a estrutura como era anteriormente. Eles lá conseguiram colocar 1 milhão de pessoas na rua, bloquearam a votação desse projeto de lei
e a televisão pública continuou como ela tinha sido reconfigurada. Quem foi essa, mais 1 milhão de pessoas na rua? Foi sem terra, foi indígena, foi movimento negro, movimento pela educação, movimento de artistas, movimento pela cultura, movimento dos sem teto, porque na televisão pública deveria estar acondicionados os interesses da sociedade. Inclusive deveria ir o pessoal de direita, o pessoal fascista, todo mundo, porque a gente tem que ter também voz na TV pública. Tem que ter a televisão pública para ter um espaço discursivo ali, seja de qual perspectiva for. Esse é o papel da televisão pública e lá eles conseguiram isso. Mas como que eles conseguiram isso? Não foi porque no governo que entrou, então eles vão acabar, mas eu assisto, não. Com a reconfiguração, a lei de meios lá, a lei que criou a TV pública em Argentina, a televisão pública é um órgão público de comunicação. Eles associaram o quê? Todo financiamento público governamental para qualquer empresa que vise promoção, publicidade ou enfim, blá blá blá, isso deverá ser dividido com a televisão pública. Então, por exemplo, que aí foi o que elevou a audiência da televisão pública na Argentina. A seleção argentina de futebol, assim como a seleção brasileira, ela pode representar a nação, toda essa construção, mas são órgãos privados, né? A FIFA é uma entidade privada, tal. Então, o governo argentino patrocinava, não sei se continua patrocinando, mas patrocinava a seleção argentina, através do banco estatal, igual a gente tem no Brasil, Caixa Econômica patrocina nossa seleção brasileira, mas enfim, o futebol. Ok, onde que vai ser transmitido os jogos da seleção argentina? Na televisão privada lá do Grupo Clarim, ela também comprou cotas. Por quê? Ela comprou cotas, mas o que dá base para a sustentação da seleção argentina, o patrocínio maior é do governo? Então a televisão pública vai transmitir junto com a televisão privada a coisa. Pronto. Não somente propaganda. Aí eles botaram, eu estava lá, vice logo, ia jogar a seleção argentina. A televisão lá, esqueci o nome agora, do Grupo Clarim, fez aquela propaganda, estava lá, televisão. Aí você mudava de canal também, estava a televisão pública. Por quê? O telespectador vai escolher em qual televisão ele prefere assistir. Não tem problema. Mas a televisão pública está passando porque a seleção está jogando a partir de verba pública. Então foi tudo cada um. O campeonato argentino de futebol, a Argentina é muito forte, hóquei, basquete. Na perspectiva do esporte, teve isso. O Festival X, eu lembro que foi o Eminem para a Argentina. O Eminem, para quem não conhece, é um famoso cantor de rap. O Eminem foi com uma lei que eles têm, muito parecida com a nossa lei Rouanet, e que abre mão de verbas para incentivo à cultura. Ok, então parte do show do Eminem, o show do Eminem, vai ser transmitido pela televisão. Eu mesmo vi, parte do show do Eminem na televisão pública. Isso vai construindo público, igual o teatro faz, né? Você precisa ter a construção de público. No Brasil a gente não teve a construção de público. Não tendo a construção de público, é difícil você fazer uma mobilização por aquilo que você não conhece. Mas nós que conhecemos, nós que entendemos a importância, precisamos nos mobilizar os nossos representantes parlamentares, não necessariamente na Câmara Federal, no Senado, nas vereanças, no legislativo local, a gente precisa fazer isso. Essa articulação, essa mobilização, penso eu que vai dar uma sobrevida ou vai dar uma perspectiva futura de construção nessa televisão pública que a gente acredita, mas ainda não temos. Mas... Perguntas, questões? Perfeito. Por favor. Olha aqui, porque como a gente está transmitindo ali, ó, nosso canal de vídeo, você vê que negócio de apresentar
apresentador de televisão. Tem toda frequência, só levantou. Boa noite. Obrigado, muito bom essa fala. Seguindo nessa linha do problemático que você comentou, Nova África, que ainda vai reproduzir um ideal de como a representação branca quer ver, mesmo parecendo que não. E aí, isso é uma postura de uma branquitude ainda acrítica, né? Que você recebe uma demanda, ou seja, os movimentos estão pedindo, acredito que o movimento Nova África, o programa é por causa disso, só que eles vão inserir ainda a sua ideologia, né? Como a forma de representação que você falou. Então, é preciso, é importante, né? A construção de uma branquitude crítica, né? E aí, esse comportamento de branquitude crítica, ela seria também decolonial, uma postura emancipadora, para que, por exemplo, dentro das outras estruturas, né? Por exemplo, eu imagino o redator, ele é branco, né? E assim é hierarquicamente. E aí chega, vamos fazer assim, né? Não, mas tem que fazer desse jeito primeiro porque eu me enxergo como branco. E aí vem a argumentação, porque a sociedade brasileira precisa, ainda não está adaptada, mas isso sei lá, balela. Qual o seu nome? Eu sou Ivo. Prazer, você é da área de comunicação, estudo? Na verdade, não. Eu sou da história, né? E aí eu estudo branquitude no nível didático. Perfeito. E a busca desse livro que você fala de branquitude na comunicação e me unir, né? De forma de interpretar ela no livro didático. Lembrei do Lourenço Cardoso. Lá, essa pergunta tem a ver com a constituição dele. Obrigado pela pergunta aí, muito boa. Eu acho que é isso. Eu acho que essa mudança, essa transformação passa pela branquitude crítica, né? Porque aqui a gente não está querendo que se reconfigure e que sejamos todos negros afrodescendentes, que não somos. Mas assumir que somos. Não tem. E não somos. Mas a partir do que somos, visualizar, perceber o outro de uma perspectiva inclusiva. Então, sim, eu acho que a gente tem que caminhar para uma perspectiva televisiva decolonial, onde a gente desconstrua esse fosso, né, de dominação que a gente está inserido. E isso só se consolida. Assim como os estudos decoloniais, eles não são feitos por maioria negra, são feitos por maioria branca, né? E maioria branca estabelecida nas universidades do Norte, é também importante que se diga isso. Eu já tive a oportunidade de falar para alguns desses teóricos, mas a verdade é essa, você pode estar também no Norte fazendo críticas e trazendo perspectivas a partir do Sul, a partir das suas raízes, das suas origens, e aí você tem que se reconfigurar identitariamente, não é se negar, se reconfigurar. Quando você se reconfigura identitariamente, penso eu que o seu imaginário, a sua produção, a sua perspectiva de mundo, ela se transforma. E se transformando, você vai construir produtos televisivos, produtos do audiovisual inclusivos. As pessoas não estão preparadas, de fato é algo que a gente ouve dizer, mas não estão preparadas por quê? Se elas não receberam qualquer tipo de preparação, qualquer tipo de incentivo. Eu gosto muito do Muniz Sodré também, para pensar isso. O Sodré, ele vai dizer naquele clássico dele que é o... Estava na minha cabeça agora, mas foi... Comunicação do grotesco. Do grotesco, exatamente. Comunicação do grotesco, que a branquitude, a crítica, ele não usa o termo branquitude, mas esses dominantes brancos, eles vão pensar sim a televisão excludente, a televisão para o nicho familiar tradicional, né? Tradicional não indígena, porque se pensava assim a modernidade, a partir dos anos 70, né?
Então você tem essa mudança na estética televisiva, você tem essa exclusão. Até, se você pega nos filmes de televisão, até os anos 70, 80, você tem uma grande... você tem um grande acesso de produções relacionadas a culturas outras que não europeia, indígena, candomblé, negra. A gente vai lembrar aí, por exemplo, de Clara Nunes lançando trabalhos no Fantástico, você vai ver, enfim, você tem documentários relacionados à capoeira e tal. Nesse momento, por quê? Porque você tem um grande número também de negros e não brancos participando dessas produções oriundos do rádio, que não tinha cor, né? E aquela voz e tal do negro, aquela perspectiva que precisa envolver do rádio. Então, mas quando você traz a visualidade, você começa a excluir, porque você precisa se colocar nessa perspectiva moderna, eurocentrada. Então, é isso mesmo, concordo contigo e acho que a perspectiva é a construção decolonial. Assim, sem... Eu quero que mandar a gente passar, se eu terminar... Só cala na hora que fala, né? E eu falo que eu adoro essas conversas quando não tem um mediador, porque a gente ou mediadora. Mas eu acho, Ivo, né, sua pergunta é muito interessante, porque há ainda muito forte uma tradição no Brasil de, tá bom, a gente precisa reconhecer as marcas da escravidão até hoje, né, e é isso a gente ouve de pesquisadores, pensadores, e a gente tem que se reconciliar com o nosso passado, porque as marcas da escravidão estão no nosso presente. E normalmente o que as pessoas vão dizer é o seguinte, que a escravidão, o período colonial, o período escravocrata, ele respinga até hoje o Brasil e marcou muito a trajetória do negro, mas ela não diz o contrário. E aí eu acho que a sua pergunta aí nos leva a pensar que se a escravidão marcou a todos nós, eu, Richard, nós somos derivadas do que foi escravidão, vocês também são marcados pela escravidão. As pessoas brancas são marcadas pela escravidão. Agora elas são marcadas no sinal inverso, né? Pelo privilégio, pelo patrimônio, né? Então eu acho que a sua pergunta é quando não há uma saída para a branquitude que não seja assumir uma perspectiva crítica nesse sentido, porque são 518 anos de história e nós temos as marcas da escravidão estão aí no nosso dia a dia e isso não pode ser visto de maneira unilateral. Essas marcas elas só existem porque há um grupo racial hegemônico que labuta para que elas permaneçam, né? E aí eu acho que quando a gente falar que de fato a escravidão é uma marca até hoje, mas não é uma marca negativa apenas para a população negra, mas é uma marca que do ponto de vista do privilégio continua beneficiando aí eu vou inverter, uma minoria maiorizada. Perfeitamente, exatamente isso. Ok. Gente, eu quero agradecer a presença de todos aqui, a presença da Rosane Borges, a presença de vocês que ficaram até agora com a gente, dizer que o livro está na Tapera, o livro está virtual, o livro está no portal da editora, editorograma.com.br, grama com 2 M's. Eu vou cobrar a minha atuação como apresentador e eu vou dizer que a gente continua na resistência. Resistência também é ler, resistência também é produzir, resistência é ocupar os espaços, não nos permitir invisibilizados e acanhados em nossos lares. Precisamos estar na rua, precisamos estar debatendo, precisamos aparecer. É isso. Isso que se forma também. Assim que se faz um país plural, assim que se faz um país democrático. Nós temos voz e precisamos continuar com nossa voz ativa. E dentro dessa perspectiva da voz ativa, como dizem os nacionais, amanhã estaremos na USP, na ECA, a partir das 19 horas, né, aqui na Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Arte, fazendo debate também sobre branquitude de televisão, querendo encontrar você que não esteve aqui agora, que está aí do outro lado,
né? Nesse momento que não está tão frio em São Paulo, leve seu calor humano, leve seu abraço, vamos dar aquele abraço negro resistente. Muito obrigado.